Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, mais uma vez e outra vez estamos aqui reunidos no Prosa de Fé. Nós queremos hoje conversar com o pastor Hugo, gente querida demais, não é? De longa data, é um filho amado e querido, e hoje nós vamos aqui conversar a respeito da nossa fé, a respeito daquilo que envolve efetivamente a nossa vida como cristão, como quem realmente acredita nas Sagradas Escrituras. Vamos falar um pouquinho da nossa convivência na nossa sociedade, no nosso Brasil, na atualidade do mundo. Então vai ser um momento muito agradável e nós te convidamos para ficar conosco aqui até o final, participando deste momento todo especial, não é? Seja muito bem-vindo, pastor Hugo. É uma alegria muito grande a gente conversar aqui hoje sobre esses assuntos que envolvem a nossa vida, enquanto crentes em Cristo Jesus, enquanto pessoas que, neste tempo tão difícil, professa crer nas Escrituras, tal como a Escritura existe há mais de 2000 anos. Querido pastor Valquimar, querida Igreja Batista das Alterosas, amigos do YouTube, que prazer estar com vocês aqui. É sempre bom quando a gente volta em Belo Horizonte, poder vir aqui na Igreja Batista das Alterosas, rever querido pastor Valquimar, irmã Lídia, irmã Laís, seu esposo, irmão Saulo, rever a igreja e ver a bênção do Senhor sobre vocês. Cada vez que a gente volta, a igreja está maior, mais alegre, crescendo no Senhor e agora nos impressionando com esse grande projeto de construção, e a gente tem expectativa. Vou voltar daqui a alguns meses em Belo Horizonte, eu acho que já vai estar tudo pronto. Do jeito que a igreja está indo aí, não vai ter, não tem nada que impeça para a glória de Deus. Então, a gente quer primeiro saudar todo mundo, saudar o pastor, saudar a igreja, os amigos que estão acompanhando pelo YouTube e desejando que as bênçãos de Deus continuem se renovando sobre vocês a cada dia, pelo carinho que a gente tem e pela alegria que a gente sente em ver isso acontecendo a cada passo da caminhada com a bênção de Deus. Amém. Pastor Hugo, eu queria que você falasse um pouquinho aí, você tem 3 filhas, né, 3 meninas, e mais a belíssima esposa, Ana. Queria que você falasse um pouquinho como elas estão, estão aqui em Belo Horizonte. O Senhor nos abençoou com alguns dias em férias aqui em Belo Horizonte, esse mês de março, e a gente veio com alguns compromissos familiares, o aniversário das meninas, o casamento do meu cunhado. É bom a gente ter tempo para descansar, é bom a gente ter tempo para rever a família, os amigos que a gente ama. Assim o Senhor nos tem abençoado. Ana Luísa, minha esposa, uma bênção na minha vida, o Senhor tem sido muito generoso conosco. O Senhor nos tem dado 3 menininhas, a Lívia Maria, que fez 5 aninhos ontem, a Maria Luísa fez 3 aninhos anteontem, e a Heleninha fazendo 10 meses, vai fazer 1 ano agora em maio, no dia 8 de maio. Os aniversários lá em casa são todos casadinhos, porque a Malu nasceu no dia 16 de março, a Lívia no dia 17 de março, a Helena é de 8 de maio e a Ana Luísa é de 10 de maio. Tudo casadinho. A gente tem servido o Senhor lá em São Luís há 3 anos, pastor da Igreja Batista Plenitude. Tenho certeza que tem os irmãos da Plenitude acompanhando aqui essa transmissão também. Então, sejam abençoados, queridos. Saudade de vocês onde estão, que o Senhor os abençoe. O Senhor tem nos abençoado lá, é uma igreja maravilhosa, uma igreja que a gente ama, que a gente tem tido a alegria de caminhar e servir o Senhor junto com aqueles irmãos. E qualquer um de vocês é bem-vindo lá no Maranhão. Tem muitas coisas lindas lá. A segunda mais bonita é o Parque Nacional dos Lençóis. Estou devendo te levar lá, pastor Valquimar. Tem que cumprir essa promessa, te levar lá para conhecer. Irmão e a Lidinha. Mas a coisa mais bonita não são os lençóis. A coisa mais bonita chama-se Igreja Batista Plenitude. E é bonita mesmo, porque eu já tive a bênção e a alegria de conhecer esta amada igreja, a igreja que eu quero aqui agora saudar e abraçar, não é? É uma igreja lindíssima. Tivemos a alegria de pregar ali naquela belíssima igreja, que está realizando um excelente trabalho ali em São Luís do Maranhão. Que todos recebam o nosso abraço fraterno, acompanhado com as nossas orações, de que Deus em tudo e em todas as coisas abençoe este belíssimo ministério que vocês estão realizando aí nesta bela cidade do Maranhão. Amém. Muito obrigado.
Pastor Hugo, eu queria conversar contigo um pouquinho sobre essa ideia de que nós moramos e vivemos num país laico, não é? E parece que para muitas pessoas ser laico é ser ateu, ou pelo menos assim, oposição à igreja, não é? Nós vivemos num país que vira e mexe qualquer manifestação de fé, e principalmente se esta fé propaga o nome de Jesus. Aí a coisa fica séria. Sobretudo. Como é o que você pensa sobre essa ideia, esse conceito, não é, de vivermos em um país laico? É muito interessante a gente poder falar sobre isso, porque eu vou começar contando uma experiência que um irmão viveu alguns anos atrás. Queria marcar um culto da igreja no salão de festas do condomínio. No grupo de WhatsApp do condomínio, alguém disse que não podia, porque o Estado é laico. A verdade e aqui eu não quero ofender, mas a gente precisa colocar as coisas em termos claros. Parece que a ignorância das pessoas em geral aprendeu uma palavrinha nova. E aí usa essa palavrinha laico, como sendo assim um canal para poder extravasar toda uma antipatia subjetiva. Porque, como o irmão colocou bem no começo da sua pergunta, essa antipatia ela vem voltada contra o cristianismo, muito especificamente contra o nome de Jesus, porque outras cores não recebem a mesma resistência quanto aquilo que leva ao nome de Jesus. Quando eu era pastor aqui em Belo Horizonte, nós tentamos começar um trabalho na escola de dar cursinho de inglês em nome da igreja numa escola pública. Não pode, porque o Estado é laico. O que tem a ver uma coisa com a outra? O que tem a ver o Estado ser laico com o condomínio do moço não poder fazer um culto no dia de aniversário? A verdade é que as pessoas não entendem nem a ideia e nem mesmo a história do desenvolvimento das coisas. Quando a gente diz o Estado é laico, nós estamos nos apropriando de uma discussão historicamente relativamente recente. Ela é do século XVIII para cá. Não se pensou nunca nisso antes do século XVIII. Antes do século XVIII, pensava-se a religião do rei é a religião do povo. Fim de conversa. Quando surgiu, do outro lado do Atlântico, um conjunto de colônias chamadas Estados Unidos. E lá, eles pensavam que as denominações protestantes teriam mais liberdade, porque lá na Inglaterra, ser batista, presbiteriano, congregacional, era sinal de problema, não era a religião do rei, não pode ser a religião do povo. Então, eles pegaram os navios, atravessaram o Atlântico para poder constituir as suas igrejas lá, conforme as suas convicções, conforme a sua fé, conforme a sua compreensão. Mas, imediatamente, aquilo que era verdade do lado de lá virou verdade do lado de cá, porque os impostos estaduais iam ser usados para sustentar as igrejas. Mas quais? Então, este Estado é presbiteriano, esse Estado é congregacional, esse Estado é batista, e isso, obviamente, os batistas foram quem resistiu a esse conceito. Disseram, não, nossas igrejas não são como as suas. Nossa igreja, a pessoa tem que se converter individualmente, pessoalmente, para poder ser membro da nossa igreja. Então, nós não podemos ser sustentados pelo imposto pago por aqueles que não são convertidos. Essa foi a conversa lá no começo. E aí introduziram, então, uma colônia onde o Estado não sustentaria igreja nenhuma. Este é o conceito de laico. E a partir da hora que o Estado não sustenta, então o Estado não tem voz nem voto. Uma vez que isso surgiu por meio dos batistas, lá 300 e tantos anos atrás, eles queriam uma igreja sustentada pelos próprios fiéis, pelos próprios crentes, governada pelos próprios crentes, e dirigida, conduzida, multiplicando-se pelo trabalho dos próprios crentes. Nada de departamento nenhum do Estado dizendo para construir a igreja batista aqui e que o povo que nasce ali é batista. Não, nada disso. Nossa igreja é uma igreja com outra compreensão das coisas. A partir daí, surgiu uma discussão que cresceu muito, que consiste em o Estado não sustenta religiões, o Estado não proíbe outras religiões além daquela que ele prefere, e o Estado não interfere nos assuntos religiosos das pessoas. Este é o conceito de laico. Agora, mesmo neste lugar, mesmo onde isso se tornou um padrão, também você pega toda a presença da Constituição, todos os documentos, manifestando uma clara convicção cristã. Por quê?
a sociedade é cristã. O Estado não interfere nas igrejas, mas eles têm uma cabeça muito esclarecida sobre a diferença entre Estado e sociedade, coisa que aqui parece que esse conceito ainda não amadureceu. Estado é uma coisa, são as entidades do governo, é aquilo que rege as funções governamentais. Sociedade é algo muito maior, inclusive, muito mais forte, muito mais importante. É o todo das pessoas, é a ligação entre as pessoas, é a vontade das pessoas, é a fé das pessoas. Então, para eles, esses dois conceitos estão claros. A sociedade e lá até hoje se diz isso, a sociedade é cristã. O Estado não interfere nas igrejas. Claro que com o desenvolvimento, a partir da hora da circulação de pessoas entre as nações do mundo inteiro, esse mesmo conceito, que era bem específico, ele foi ampliado para dizer, não, pessoas de diferentes religiões podem viver aqui em paz, não vão ser perseguidos por serem muçulmanos, ou por serem mórmons, ou por serem ateus, ou o que for. Não são cristãos. Mas nós não vamos persegui-los, eles podem conviver conosco de uma maneira livre. Mas, mesmo isto, aplica-se o mesmo conceito. O Estado não persegue, mas o Estado também não favorece, não sustenta, não interfere. É quase um conceito de isenção do Estado em assuntos específicos da organização religiosa. Mas não quer dizer que a sociedade é esvaziada de sentimento religioso. Não quer dizer que a sociedade não tem fé, não crê, que a sociedade não pensa em termos de Deus. É aí, pastor Valquimar, que eu penso que os conceitos estão embaralhados. E penso que muitas pessoas também não têm a boa vontade de enfrentar essa discussão, exatamente porque serve, talvez, à preferência de um e ao sentimento de outro. Ou seja, em parte existe uma ignorância, mas em outra parte existe uma certa desonestidade a usar esta expressão para justificar a ideia de que o Estado deve, inclusive, criar embaraços, porque, às vezes, esse termo, o Estado é laico aqui no Brasil, é para que o Estado crie embaraços à propagação, não é, da fé, de um modo geral. E nós cremos plenamente que ser laico não significa que o país é ateu, que a nação não tenha uma preferência de fé explícita e clara. Aqui no Brasil até fica difícil, porque, veja bem, o primeiro ato religioso neste país, o primeiro ato público neste país, foi exatamente uma missa. Foi o primeiro ato público aqui. O nosso primeiro nome, Terra de Santa Cruz. O nosso mais conhecido e mais bonito monumento é o Cristo Redentor. As nossas capitais, o pastor é pastor da Igreja Batista Plenitude, em São Luís, capital do Maranhão, não é? Nós temos o estado de São Paulo, a cidade... Salvador, não é? Então, nós temos Espírito Santo e vai uma imensidão, e isto, quando a gente começa a pensar, aqui em Belo Horizonte, nós estamos situados num bairro Padre Eustáquio. Bem próximo aqui, nós temos o bairro Coração Eucarístico, bairro Sagrada Família, bairro São José, e por aí vai. Santa Lúcia, São Pedro, São Lucas, São Bento... Ou seja, toda a formação brasileira, toda a cultura brasileira está impregnada desta fé cristã, não é? E hoje o Estado, usar essa expressão, o Estado não, algumas pessoas, como eu já disse, algumas de má fé mesmo, né, desonestamente, e outras por ignorância, para dizer que o país, sendo laico, o país deve desfavorecer a cultura religiosa e, de modo tão especial, como tem acontecido no Brasil, desfavorecer o cristianismo. Isso realmente não tem a menor lógica. A expressão má fé
faltou até na minha colocação, o irmão fez bem em colocar, porque a gente precisa se lembrar que, muito além dessa discussão, e quase assim eu digo, entrando, pulando o muro, pulando a janela, existem correntes ideológicas do nosso tempo que não têm nenhum respeito pela sociedade cristã. Pelo contrário, são pessoas que querem que os valores cristãos, a formação cristã, a influência cristã na sociedade, querem que isso vá embora. São pessoas que a gente imagina que, se em algum momento tiverem maior controle das coisas, vão mudar o nome dos bairros. Então, esses bairros todos aí, vamos mudar o nome, porque o Estado é laico, vamos mudar os nomes dessas cidades. Quer dizer, vamos passar por cima da história, vamos esquecer tudo que aconteceu, vamos passar uma borracha em todos que vieram antes de nós, em tudo isso. Mas, na verdade, é que o que faz com que esse sentimento seja um sentimento tão forte da parte dessas pessoas, que a gente reconhece que existe esse movimento ideológico, é porque são pessoas que querem apagar a influência cristã da sociedade. E o objetivo delas não é institucional, o objetivo é moral, é reconstruir, redesenhar a moral da sociedade, apagando qualquer vestígio de cristianismo, porque onde houver um vestígio de cristianismo, há um indício de moralidade cristã. Corretíssimo, né? E ficando aqui o nosso entendimento de que, principalmente nós, que somos cristãos, né, de tradição batista, cremos e defendemos a ideia de que todos devem ser de livre consciência para viver com liberdade e professar com liberdade aquilo que crê. Então, ser laico é, ao pé da letra, a ideia de que nós devemos conviver bem e pacificamente com todos, indiferentemente da fé que professam. Mas não significa que o Estado está abrindo mão, não é, da cultura do seu povo e da sua sociedade. Nós vivemos num país de maioria absolutamente cristã. E aqui vai uma outra questão, pastor, que eu gostaria de chamar para a gente conversar. Se nós somos um povo de maioria cristã, seria errado, seria inconveniente que, no momento em que a gente fosse exercer o nosso direito de cidadão, votando, que a gente abrisse mão das nossas convicções de fé, não é, para votar? Aí eu vou dizer o seguinte, tem cristão e cristão. A gente diz, a maioria da sociedade do Brasil é cristã, não quer dizer que a maioria da sociedade do Brasil está indo para o céu. Existe alguém que está debaixo de um guarda-chuva cristão cultural, de um guarda-chuva cristão tradicional, mas que não é um cristão em si. Razão pela qual a cultura brasileira é o que é, e tem mudado cada vez mais, né? A cultura brasileira, que era uma cultura, quando você lê os livros históricos, né? Era uma cultura religiosa, uma cultura piedosa, uma cultura trabalhadora, uma cultura muito moralizada, inclusive no começo do século XX, uma cultura muito diferente do que tem se tornado. Se o Brasil fosse o país tão maciçamente cristão no sentido bíblico, seria outro país. O que não quer dizer que não seja um país cristão cultural, não seja um país cristão na sua tradição social e tudo mais. Essa diferenciação me ajuda a responder a sua pergunta. Porque vamos supor que existisse, vamos pegar um exemplo extremado aqui, né? Vamos supor que existisse um candidato e esse candidato defendesse o fechamento de todas as igrejas. Ele diz, não, o Estado é laico, quer dizer, agora, a partir de agora, não tem mais isso, vai fechar tudo. Eu teria dificuldade de imaginar um cristão que vai à igreja todo domingo, um cristão que tem prazer em ir à igreja todo domingo, votando nesse candidato. Eu acho muito difícil, né? É difícil imaginar uma coisa dessa. Agora, se o cara se diz cristão, mas não vai, se o cara se diz cristão, mas isso para ele é uma coisa de última importância na vida dele, então tudo bem, aí eu consigo imaginar ele dando o seu voto. Agora, eu sei que eu usei um exemplo extremado, mas existe uma abundância de exemplos não tão extremados aí, onde se a gente pegar a coisa assim e olhar bem objetivamente para ela, a gente fala assim, não é possível, não é possível. Votar é uma escolha que a pessoa faz, e ela escolhe de acordo com certas prioridades. Isto aqui é mais importante para mim do que outra coisa. Então, eu pego lá o discurso de um candidato e ele defende determinada coisa. Eu olho para isso e falo assim, não, como cristão, eu posso assinar embaixo, porque votar para mim é isso.
É como se o cara estivesse passando uma lista dizendo assim, ó, eu quero ser presidente, eu quero ser governador, prefeito, senador, o que for, e todo mundo que está assinando aqui embaixo me apoia. Aí eu vou assinar embaixo, mas eu vou olhar bem objetivamente. Será que isso realmente representa aquilo que é caro para mim? Será que isso realmente expressa minhas convicções, minhas certezas? Não? Então eu não posso assinar. Se ele passasse a lista lá na minha casa, eu ia ler e falar assim, olha, amigo, eu não posso assinar essa lista sua, não posso te dar meu apoio. Votar é isso. Mas, na prática, a gente parece que tampa o olho para algumas coisas, tampa o olho para outras. A verdade é essa, votar é uma escolha onde a gente diz, por mais que não diga com as palavras, o que é que tem a nossa preferência, o que é que tem a nossa lealdade. Eu serei leal a esta causa em detrimento de outra. Então, sim, pastor, eu acho que o cristão, ele pode até praticar nossa convicção, não impor a sua fé sobre outros, mas ele também vai para a urna como cristão que é, para votar segundo aquilo que ele acredita, segundo aquilo que ele pensa, segundo aquilo que ele refletiu à luz da sua fé. Votar está se tornando um ato cada vez mais solene, né? Cada vez mais solene. Cada vez que eu sou chamado para votar, eu sinto um peso cada vez maior nesse assunto, porque as nossas decisões têm sido decisões cada vez mais consequenciais, com desdobramentos, às vezes, que a gente nem imagina. Não é uma coisa trivial, não. É algo sério. E que a gente precisa pensar a partir da nossa fé. Eu penso, quando eu vou votar, no que eu acredito, no mundo que eu quero que as minhas filhas vivam, no mundo que eu tentei proporcionar para elas, no mundo que eu tento proporcionar para a minha família e para mim mesmo, à luz do Senhor. De modo que não é possível alguém professar genuinamente o cristianismo, não é? Com a vivência cristã, com a experiência da fé cristã, e no momento de votar, naquele que vai falar por ele, que vai decidir por ele, não é? Que ele vote exatamente naqueles que estão contra os seus mais caros valores, não é? Porque a fé deve ser para nós o que nós temos de mais precioso, de mais caro, porque eu tenho dito aqui em nossa igreja, pastor Hugo, que a fé ela tem em si o atributo de acreditar, da confiança. Confiança faz parte da fé, mas confiança não é a fé, né? Eu tenho para mim que fé é aquilo que eu sou, é aquilo que eu faço ou deixo de fazer, razão pela qual o nosso Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Claro, porque alguém que não professa a fé bíblica, o seu caráter está com algumas dificuldades no relacionamento com Deus, o Criador. A fé forma o que nós somos, o que nós fazemos ou deixamos de fazer. O muçulmano não se sente constrangido, por exemplo, em casar-se com mais de uma mulher, porque a fé muçulmana não tem isto como algo ruim. Mas o cristão não consegue imaginar esta possibilidade, porque a nossa fé diz com toda clareza, não é? Deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á com a sua mulher, e formará com ela uma só carne. Então, o conceito cristão de casamento é de um homem com uma mulher, e isso está muito claro para nós. Portanto, a fé determina com muita clareza o que eu sou ou deixo de ser, o que eu faço ou deixo de fazer. E, portanto, não há nenhuma possibilidade que alguém que confesse a sua fé genuína, sendo ele cidadão, e no momento de exercer o seu direito de cidadania num país, até este instante, nós não sabemos, mas até esse instante, um país republicano e democrático, onde o cidadão deve ser livre para votar. E sendo ele livre para votar, ele não pode votar contra a sua consciência, não é? Ou não deveria votar contra a sua consciência em um grupo de pessoas ou em uma pessoa que defende aquilo que está radicalmente contra os nossos mais
valiosos princípios. Eu quase diria que talvez alguém que fosse muito imaturo na fé, alguém que ainda não raciocinou essas coisas, mas eu tenho encontrado com novos convertidos que têm uma clareza, uma lucidez tremenda. Me vem aqui à mente uma irmã recém-convertida, recém-batizada, mas que tem uma lucidez dessas coisas tão grande que parece que ela tem uma vivência cristã de anos, porque ela consegue enxergar uma distinção, um discernimento notável. E eu penso que o mesmo Espírito Santo que proveu nossa irmã com quanto nova na fé de discernimento, pode prover-nos também. Amém. Então, fica aí, meu pessoal, somos cristãos, somos batistas e defendemos, de fato, a liberdade religiosa. Todos devem ter liberdade de viver e escolher a sua fé, não é? E sem nenhum tipo de embaraço, sem nenhuma dificuldade. Entretanto, todavia, não é? O Estado não é ateu por ser laico. E o Estado tem, sim, compromisso com a cultura do seu povo, com a tradição e com a história do seu povo. E até este momento, a história brasileira, a cultura brasileira, a formação moral brasileira está fundamentada nos ensinos e nas convicções de fé cristã. Antes de a gente concluir esse primeiro bloco, eu queria parabenizar. Uma discussão como essa aqui é tão enriquecedora e, ao mesmo tempo, tão rara. É uma pena que haja tão pouco círculo onde a gente pode conversar sobre esses assuntos. E eu tenho certeza que isso esclarece muitas dúvidas, dúvidas reais que as pessoas têm, mas que às vezes, porque os púlpitos, daqui eu não quero ser crítico de ninguém, mas a gente precisa reconhecer, os púlpitos, em geral, muito rasos, né, proporcionando muito pouco crescimento cristão para as pessoas. Isso é uma realidade, um sinal de doença do nosso tempo, inclusive, faz com que as pessoas permaneçam subdesenvolvidas. Uma conversa como essa iniciativa da igreja, parabéns, pastor, igreja, porque isso proporciona reflexão, e da reflexão vem amadurecimento e crescimento cristão. Parabéns. Obrigado. Pastor Hugo, eu quero até aproveitar essa oportunidade aqui para dizer que nós estamos pensando, pastor Hugo, em criar, possivelmente para o próximo ano, aqui em nossa igreja, um instituto de apoio a cristãos universitários. Jovens cristãos que estudam nos colégios e se preparam com tanto esmero, com tanto carinho, para entrar na faculdade. E eles precisam estar preparados para a realidade de uma faculdade hostil à nossa fé e aos nossos mais importantes valores. A gente só pode parabenizar e pedir que Deus faça isso acontecer. A gente sabe que o Palavra da Vida lá em Atibaia tem um intensivo de discipulado que eles proporcionam para universitários, a jovens entre o ensino médio e a universidade, e o objetivo é fortalecer as raízes, para eles poderem suportar tudo que existe hoje no ambiente universitário, por vezes tão malsão e tão anticristão. E eu louvo a Deus que está multiplicando isto, e que o Senhor faça esse projeto prosperar em nome de Jesus. Amém. Estamos orando e trabalhando nesse sentido. Deus me deu a bênção de ter uma igreja com pessoas capacitadas, gabaritadas no mundo acadêmico, e que com certeza vai poder contribuir bastante para ajudar as nossas moças e os nossos moços que estão entrando para a universidade, para que eles possam entrar fortalecidos e capacitados para enfrentar o mundo universitário dos nossos dias, não é? Sabendo que a fé cristã é absolutamente compatível com a ciência, com a racionalidade e com a inteligência. Até porque a história cristã é repleta de grandes mentes brilhantes que formou a nossa fé. A origem universitária tem os seus alicerces dentro do cristianismo. Então, nós estamos trabalhando nisso, pastor Hugo, orando e empenhados para que já no próximo ano a gente comece aqui a desenvolver esse momento de apoio a jovens universitários. Sigam firme, vai fazer diferença na vida de muita gente para a glória de Deus. Amém.
Meus queridos irmãos e irmãs, estamos aqui nesse momento agradável de conversa sobre aquilo que nós cremos, sobre aquilo que nós vivemos. Mas nós vamos agora louvar ao nosso Deus. Vamos ter um momento de louvor a Deus e em seguida nós voltamos para continuar este bate-papo aqui, este prosa de fé com o pastor Hugo. Senhor, me ajoelho para direção pedir. Aqui está o povo que preciso conduzir, mas sou jovem limitado e não sei o que fazer. Sou humano e incapaz de cumprir o teu querer. O meu pedido é a tua direção. Quero um coração aberto, suscetível à tua mão. Não quero aplausos ou grandeza, não quero fama ou riqueza, já que posso escolher. Humildemente eu te peço, eu quero a luz do teu saber. Senhor, tu nos guiaste através de gerações. Imploro discernimento para sábias decisões. Ilumina minha mente, pois perfeito é o teu pensar, ensinando o teu servo a saber te escutar. O meu pedido é a tua direção. Quero um coração aberto, suscetível à tua mão. Não quero fama ou riqueza, não quero aplausos ou grandeza, já que posso escolher. Humildemente eu te peço, eu quero a luz do teu saber. Eu quero a luz do teu saber.
Estamos de volta, meus amados irmãos e irmãs, gente querida e amada, continuar este momento tão gostoso aqui de conversa, de prosa com o pastor Hugo Zica. Nós estamos aí, pastor Hugo, vendo hoje, assistindo, ouvindo, em todo canto, por todo lado, a ideia da religião evangélica. Existe essa religião, pastor Hugo? Pastor, na cabeça de muita gente existe, né? Mas só ali, religião cristã. A gente precisa colocar as coisas devidamente esclarecidas, para isso não produzir confusão. Se houvesse uma religião evangélica, que religião é essa? Em contraste com o quê? Qual é a origem dela? Novamente a gente vê como a conversa geral, às vezes, é superficial, perigosamente superficial. A religião que existe é cristã. E aí nós vamos ter que entender que o cristianismo, ele é resumido no credo apostólico, aquilo que separa cristão de não cristão. Veja que eu não estou falando, irmãos queridos, sobre salvo e não salvo. Estamos falando de cristão e não cristão, como a gente já fez a distinção na primeira parte da conversa, entre cristão, que nós chamaríamos de cristão genuíno, cristão que teve uma experiência pessoal de salvação, de novo nascimento, e um cristão que é um cristão nominal. Por exemplo, vou falar um exemplo quase que dói. Eu tenho 3 filhas, nenhuma delas é cristã de verdade, porque elas não se converteram ainda, não tem como, mas elas estão criadas num ambiente cristão. Elas recitam versículos, elas cantam hinos, elas oram, elas frequentam a igreja todo domingo, absoluta e inegociavelmente todo domingo. Então, as minhas 3 filhas, que eu amo de todo o coração, são cristãs de uma maneira apenas na tradição familiar, social, cultural, educacional e nossas diárias orações para que em breve elas se convertam pessoalmente ao Senhor. Isso é um bom exemplo que eu tenho dentro de casa, sobre como a gente tem uma distinção entre cristão e cristão. Mas mesmo isto, faz com que a gente discirna que dentro do cristianismo ele é grande, exatamente porque ele é vou usar essa palavra, não é boa talvez, mas um fenômeno social, ele é um movimento. Ele não é retido por uma instituição ou retido por um grupo. Ele é um conjunto de convicções e a essência está resumida ali no credo apostólico. Agora, disso se desdobra muita coisa. Se desdobra o cristianismo ortodoxo, que nós respeitamos, a igreja grega, a igreja russa, a igreja siríaca, a igreja romana. Da igreja romana surgiu o grupo protestante, a divisão ou a reforma do protestantismo. E no próprio desenvolvimento histórico do protestantismo surgiram os grupos que tinham o nome inicial de não conformistas, porque eles não se conformaram aos ditames do rei da Inglaterra. E onde está? Quem surgiu no meio? Os batistas, no meio dos não conformistas, depois de um século e pouco, talvez, da reforma protestante. Isto aqui, olhando, pastor, por um ponto de vista extremamente assim, social quase, né? Para a gente poder respeitar aquilo que é muito caro para nós, a nossa autenticidade bíblica, a nossa conformidade ao Novo Testamento, mas aqui a gente está falando em termos amplos. Em termos amplos, evangélico é um termo que surgiu ainda depois, quando uma discussão superficial era, não, eu não sou protestante, eu não sou católico, eu sou o quê? Eu sou evangélico. Mas isso é uma discussão superficial. É uma discussão que não trata o mérito devidamente como o mérito merece ser tratado. Agora, essa palavra existe. Ela está na boca das pessoas. Muitas das igrejas da nossa Convenção Batista Brasileira chamam Igreja Evangélica Batista. Nós conhecemos muitas que têm esse nome. Mas a gente precisa se lembrar que evangélico não é uma coisa à parte. Vou citar um exemplo de uma coisa à parte. Mormonismo. Mormonismo é uma coisa à parte. É uma outra religião. Não crê na Trindade, não crê na Bíblia, não crê na salvação pela graça mediante a fé. É uma outra religião, maquiada de pseudo-cristianismo, mas é uma outra religião. Então, nós não estamos pensando em cristianismo ali, mas aqui nós estamos pensando em fé protestante, com esse nome histórico recente evangélico, como dentro do protestantismo, como dentro do cristianismo. Isso é muito importante a gente conversar sobre isso, porque eu acredito até que nós, que somos
oriundos da igreja protestante histórica, somos meio responsáveis pelo que está acontecendo hoje no Brasil, né? Qualquer um que tenha um pastor e, de vez em quando, lê a Bíblia, então coloca-se num mesmo cesto, né? São evangélicos. E hoje costuma se perguntar, qual é a sua religião? Evangélico, né? Minha religião é evangélica. Bom, evangélico é algo tão amplo, tão imenso, que traz grandes prejuízos quando isso não é bem compreendido e bem entendido, né? Então, alguém alugou ali na esquina uma garagem, né? E começou a recitar versículos, a pendurar no lustre, e aí coloca na placa lá, Igreja do Guspe Santo de Jesus. Qual que é a religião deles? Evangélico. Aí passa aqui na porta, Igreja Batista das Alterosas. É a mesma, né? Mas não é. Mas na realidade é que não é. Sim. Mas na mente da maioria da população brasileira, exatamente porque não tem formação religiosa no país, não tem cultura, ficou a mesma coisa, não é? Porque tudo é evangélico. A população não consegue fazer distinção entre a Igreja Batista e a Igreja Presbiteriana, entre a Igreja Batista e a Igreja Assembleia de Deus. E pior, não consegue fazer a distinção entre a Igreja Y com a Igreja Guspe de Jesus ali da esquina. Porque a gente precisa... Bem, a gente está no mundo, né, pastor? E a Bíblia diz que se a gente fosse parar de conviver com incrédulos, 1 Coríntios 5, a gente teria que ir embora do mundo. Por outro lado, o mesmo versículo diz, mas cuidado com aqueles que se dizem irmãos e vivem como se o evangelho não tivesse poder na vida deles. Isso é que a gente precisa mencionar. Com poucos dias de diferença, eu e Ana Luísa vivemos duas experiências diferentes, mas parecidas. A gente organizou férias, né? Fomos ao cinema. Tinha tempo que a gente não fazia isso. No meio do filme, a gente levantou e foi embora. Filme, supostamente uma comédia romântica, mas era tão incômodo, vulgar. A gente levantou, a gente olhou um para o outro, não, vamos embora, isso aqui não está alegrando o nosso coração. Passa a fita. Outra ocasião, outro período, outro momento, fomos a uma igreja evangélica, onde ninguém nos conhecia, para assistir o culto. Viro para minha esposa no meio da pregação e digo para ela as mesmas palavras que disse no cinema, e disse, vamos embora, isso aqui não está alegrando o nosso coração. Porque era uma igreja supostamente evangélica, segundo o IBGE, evangélica, tão evangélica quanto a minha igreja ou a sua, mas não se falou uma palavra sobre a morte de Cristo na cruz. Não se disse uma palavra sobre salvação pela graça mediante a fé. Não se falou uma palavra sobre a condição do homem em pecado e a sua necessidade de um Salvador. Então, é evangélico? Eu não sei se é evangélico. As igrejas do Evangelho da Prosperidade são tidas como igrejas evangélicas. A pessoa entra ali, fica ali durante um tempo, sai, não aprendeu um A sobre a sua necessidade de um Salvador, sobre a morte de Cristo na cruz, sobre o amor de Deus, sobre a redenção, sobre o perdão dos pecados, não aprendeu um A sobre aquilo que a Bíblia realmente diz. Então, a gente precisa ter um discernimento, uma compreensão dessas coisas. O povo antigo dizia, nem tudo que reluz é ouro. E hoje a gente diz, nem tudo que tem cruz prega a cruz. Nem tudo que tem a cruz tem pregado a cruz, né? É algo que a gente precisa refletir. Agora, por outro lado, pastor Hugo, eu quero aqui expressar um sentimento muito pessoal. Eu acho que esse tipo de coisa acontece muito no nosso Brasil e, em grande responsabilidade, a culpa é nossa. Porque, veja bem, se você que está me ouvindo aí, participando desse momento aqui de prosa de fé, você tem convicções cristãs, e essas suas convicções, elas te levam a pensar de forma diferente, por exemplo, da Igreja de Roma.
Você crê na Bíblia como única regra de fé e prática. Você crê na salvação pela graça, pelo seu relacionamento, pela sua intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Por que é que você não procura uma igreja que tenha origem, que tenha firmeza, que tenha história? Você já procurou saber o pastor que está aí na sua igreja, quem ele é, onde ele formou, aonde ele estudou, quem o ordenou pastor, não é? Você já conseguiu fazer estas distinções no seu coração e na sua mente? Porque isto é muito importante, não é? Você entra numa igreja e você então, aqui é gostoso, aqui o pessoal é alegre, o pessoal pendura no lustre e todas essas coisas, né? Mas você avaliou o que é que está sendo ensinado ali? Qual é a responsabilidade efetiva daquele grupo, daquele pastor, efetivamente com a história do cristianismo e da fé protestante? Né? Que são coisas muito importantes que a gente tem que levar em conta. O que leva uma pessoa, pastor Hugo, a estar junto de uma igreja que se chama Guspe de Jesus? Né? O que leva uma pessoa a estar numa igreja, a frequentar uma igreja, a contribuir com aquela igreja, sem conhecer a história daquela igreja, sem conhecer o pastor que a pastoreia, não é? Porque hoje, para ser pastor, parece que no Brasil basta alguém se auto-intitular pastor, não é? Ele não tem história, ele não tem vivência, ele não tem formação, mas ele se auto-intitulou pastor e as pessoas passam a aceitar aquilo como coisa real. E é o que dá margem para o charlatanismo. E quantos charlatães prejudicam a minha vida e a sua como pastor? A gente se apresenta à pessoa e diz, eu sou pastor. A pessoa imagina que a gente é um charlatão daqueles. Tanta margem ao charlatanismo. Você não procuraria um advogado que não estudou direito, que não tem OAB. Você não procuraria um médico que não estudou medicina, que não tem CRM. Você não procuraria um dentista que não estudou odontologia, não tem CRO. Mas, pastor, as coisas de Deus são sérias e elas precisam ser tratadas como coisas sérias. A palavra de Deus é coisa séria e as pessoas precisam levar isso a sério. A vida com Jesus, na presença de Jesus, é a coisa mais séria que existe. E precisa ser reconhecido e valorizado como algo importante. E se é importante, então me interessa saber, sim. Me interessa entender, me interessa compreender, me interessa crescer na compreensão dessas coisas. E isto é que faz com que tantas pessoas, ainda que não sejam tantas quantas a gente queria que fossem, mas tantas tenham abandonado essas versões fajutas aí de fé cristã, protestante, evangélica e procurado igrejas sérias. A gente só poderia torcer que mais pessoas fizessem o mesmo caminho, porque isso talvez poderia significar uma mudança positiva. Isso aí, eu acho que todos nós precisamos pensar nestes temas com mais seriedade e com mais também sensibilidade, não é? Hoje a gente ouve dizer assim, a igreja do pastor Y, coisa horrível de se ouvir, não é? A igreja do pastor fulano de tal. Não, a igreja deve ser primeiramente de Jesus Cristo. E o pastor deve ser um servo de Jesus e da igreja. Sim. Né? E o pastor é alguém que ele é transitório. Eu sou, na Igreja Batista aqui da Alterosa, pastor Hugo, eu sou o terceiro pastor. Sim. Né? Porque nenhum dos pastores que passaram por aqui eram donos desta igreja. Esta igreja é uma igreja que pertence ao Senhor Jesus Cristo e os irmãos que aqui comungam da fé ajudam nas decisões e na administração desta igreja, que independentemente do pastor, ela seguirá o caminho da palavra de Deus e passará de ano após ano servindo ao Senhor. E não é uma igreja que está aqui sozinha.
não é? Ela faz parte de uma história, de um grupo de igrejas que comungam da mesma convicção de fé. Sim. Verdade é que nós já vimos isso acontecer tantas e tantas vezes. A igreja do pastor fulano entra numa crise sem fim quando o pastor fulano já não está lá mais. Porque não é essa vivência de igreja como o Novo Testamento manda que haja. A igreja não é um palco com as cadeiras na frente, onde acontece um culto lá na frente. Não, isso não é o conceito bíblico de igreja. O conceito bíblico de igreja são pessoas que estão ligadas umas às outras por laços muito poderosos de fé e de amor. Pessoas que olham umas para as outras, zelam umas pelas outras, são pessoas que sustentam a pregação fiel do Evangelho, que estão unidas com o objetivo primeiro de fazer a expansão do reino de Deus, porque até isto tem que ser dito, porque quando a gente diz assim, pessoas que amam umas às outras, cuidam umas das outras, parece um clube de benefício. Então, eu vou me juntar à igreja aqui, que aí minhas necessidades vão ser supridas, como se fosse uma associação colaborativa. Espera lá, associação, no sentido de crentes que se unem, sim, primeiro, para servir a Deus, para prestar culto a Deus, para isso que a igreja existe, primeiro de tudo. Segundo de tudo, para sustentar a pregação fiel. Terceiro de tudo, para expandir o testemunho do reino de Deus, como Jesus disse que seria lá em Mateus 24. Feitas essas funções principais, existe um sentido em que a gente cuida uns dos outros, a gente se importa uns com os outros, ora uns com os outros, demonstra amor fraternal uns para com os outros. Dessa maneira, isso acrescenta o testemunho, isso glorifica a Deus, isso fortalece a fé, mas a igreja ela pertence a Jesus e no dia a dia Jesus cuida dela e a governa pelos próprios membros que a compõem. Corretíssimo. Meus queridos, nós vamos mais uma vez louvar ao Senhor, porque estamos certos de que Deus habita no meio dos louvores. E num papo de fé, como o que estamos tendo aqui, falando de coisas tão importantes para a nossa vida, a gente não pode deixar de louvar e glorificar a Deus. Então vamos mais uma vez louvar ao nosso Deus e Pai Todo-Poderoso e voltamos para a gente orar junto, falar com Deus e clamar pelas misericórdias do Senhor sobre a nossa vida. Descanso neste viver. Isto devo a um amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum, só porque amor, morreu por mim, não evitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo a um amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus.
Senhor e Salvador. Só por Ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Meus irmãos, amados e queridos, estamos de volta depois deste louvor gracioso ao nosso Deus. E tivemos um tempo aqui maravilhoso, conversando destes assuntos que enchem o nosso coração, porque fala da nossa vivência com Jesus, fala da nossa vivência com a igreja de Jesus. São coisas que mexem mesmo com as nossas emoções, com a nossa sensibilidade e nos enche de alegria. Mas estamos chegando ao final, e eu quero agradecer de todo o meu coração, viu, pastor Hugo, a sua presença, a sua vinda aqui a Belo Horizonte, esteve aqui na nossa igreja no primeiro domingo, pregou o evangelho aqui de maneira tão deliciosa, foi um tempo muito gostoso, não é? E agora, nessa conversa com a gente, já está voltando para o Maranhão, olha que coisa, já está voltando para a Igreja Batista Plenitude, já com saudade, com certeza esperando com ansiedade, mas ele também está aqui com saudade de vocês, ele gosta da gente, mas quer voltar. É verdade, Ele quer voltar, não tem jeito, né? Então, nós te agradecemos de todo o nosso coração, viu, pastor Hugo, pelo carinho que a gente tem, pela amizade que Deus criou entre nós. Sim. O irmão é um filho que eu tenho no meu coração, faz parte das minhas orações, faz parte da minha preocupação, todos os dias, né? Que Deus te abençoe rica e poderosamente, junto com a Ana, essa moça lindíssima, de quem eu gosto tanto, com as suas meninas, que Deus derrame graça, misericórdia e paz sempre sobre vocês. Amém. E sempre que vier a Belo Horizonte, portas abertas do meu coração e desta igreja para o irmão. Amém. A gente está muito feliz de estar aqui, de ter visitado a igreja, de ter estado agora nesse programa. Pena que já está acabando, estava tão gostoso, rapaz. Eu achei que ia ter mais uns 2 blocos a gente batendo papo aqui. Mas a gente está feliz. Muito obrigado, pastor, pelo convite, igreja, pelo carinho. Deus sabe o carinho que a gente tem pelas Alterosas já há muitos anos e como a gente vibra de ver Alterosas prosperando. E vai prosperar mais, porque Deus precisa de igrejas fiéis, como a Igreja dos Irmãos, para dar glória ao nome dele. Pastor, o carinho que a gente tem por ti, Lidinha, Laizinha, Saulo, é sem medida. E a gente ora por vocês, que o Senhor continue a abençoá-los, dar saúde, prover, proteger, guardar, dirigir, inspirar o coração, para continuar fazendo bem ao povo de Deus, como vocês têm feito. Tem um livro que eu queria deixar aqui uma indicação para vocês, tem muito a ver com a nossa conversa do segundo bloco. É um livro curto, mas que a gente fez um estudo com ele lá na Plenitude, que fez algo que esclareceu muito, e ajudou, e edificou, e abençoou. O nome do livro é Igreja é Essencial. Ele é publicado pela Igreja Fiel. Ele foi escrito numa época em que a sociedade estava discutindo qual serviço é essencial e qual não é. Lembra disso? Igreja é essencial. E aí o autor vai... Os 2 autores, aliás, vão argumentar com muita sabedoria, de uma maneira muito bíblica, sobre a centralidade da igreja nos planos de Deus e o lugar importante que a igreja tem na vida cristã. Só mais um minutinho para eu falar sobre isso. Às vezes as pessoas falam assim, a minha vida é assim, primeiro lugar Deus, segundo lugar família, terceiro lugar igreja. E eu não vou questionar isso nunca, mas eu queria entender onde é que a pessoa separa a igreja de Deus, porque eu não consigo. Porque tudo que a gente faz na igreja é para Deus. Como é que consegue, né? Isso aí é algo funcional. As pessoas sustentam uma distinção funcional, mas essa distinção que não é saudável tem comprometido a vida cristã. Eu não estou dizendo que a igreja é mais importante que a família. Entenda bem o que eu estou dizendo aqui. Eu estou dizendo que tudo que a gente faz na igreja, a gente faz para Deus. E tudo que a gente faz na igreja, quando feito do jeito que Deus quer, é algo bom na nossa vida, nunca um peso, nunca algo que subtrai, sempre algo que acrescenta. Fica a dica desse livro, chama Igreja é Essencial, da Igreja Fiel, e eu sei que vai fazer muito bem, da Editora Fiel, e sei que vai fazer muito bem a sua fé. Está aí,
irmã Silvana, nossa ministra de Educação Cristã, a dica para a gente estudar na Escola Bíblica Dominical. Quem sabe? Vamos conversar sobre isso. Está aí a dica do pastor Hugo, vamos falar sobre isso. De repente, é uma literatura para a gente estudar aí, quem sabe ainda este ano, na nossa Escola Bíblica Dominical. Como tudo, a gente retém o que é bom, não é verdade? É um homem que escreveu, então ele é falho. Pode ser que a gente encontre lá uma ou outra vírgula que a gente não colocaria aqui ou ali, mas a gente sabe que a gente não está lendo a palavra de Deus. Leitura pura, só a Bíblia. Mas aquilo que é tirado da Bíblia também é muito bom. Claro. Principalmente com seriedade, honestidade e fé. Não é? Vamos orar, meus queridos irmãos. Chegamos ao final, mas vamos invocar a graça, a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas e nos prepararmos para vivermos aqui na nossa igreja, em breve, a Semana de Páscoa. Fica aí um convite para você participar conosco da Semana de Páscoa. Será uma programação intensa durante todos os dias, será transmitido pelo YouTube, no nosso canal, e na quinta-feira de Páscoa, nós teremos a celebração da Ceia do Senhor aqui em nossa igreja. Fica aí o convite a todos para juntos vivermos essa semana com fé e gratidão. Gratidão a um Deus que se fez carne, habitou entre nós, carregou sobre si o peso do nosso pecado, se deu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos orar. Querido Pai, Deus bom, cheio de graça e de imensa misericórdia, obrigado, Senhor, por este tempo de conversa, de bate-papo, de prosa, sobre os assuntos da igreja, sobre os assuntos da nossa fé. Ó Deus, abençoa a vida do pastor Hugo, da sua esposa irmã Ana, das suas filhas, o ministério que esse teu servo realiza ali no estado do Maranhão, em São Luís do Maranhão, na Igreja Batista Plenitude. Continua, Senhor, a cuidar deste teu servo, junto com todos os irmãos e irmãs que congregam ali naquela igreja, fazendo a obra do Senhor. Obrigado, Senhor, pelo carinho que existe entre nós. Obrigado, Senhor, por aquele dia tão especial na minha vida, quando este teu servo me procurou ali no gabinete pastoral. Que dia glorioso! Não imaginava que pudesse resultar num trabalho tão especial que o Senhor fez na vida deste teu servo e continua a usá-lo para o engrandecimento do teu reino. Ó Deus Todo-Poderoso, todo cheio de graça, pedimos a tua bênção sobre todos os que estão nos acompanhando pelo YouTube. Pedimos a tua graça e a tua misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor, sustentando o nosso caminhar na fé, na esperança, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós oramos em nome de Cristo. Amém. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo a um amigo que só por ele eu pude obter. Ele é